Boa tarde a todos, muito bem-vindos. Espero que estejam bem. Tem havido um tema recorrente nesta semana, das pessoas que nos contactam, que me contactam, nas conversas, e eu queria só abordar um bocadinho esse tema antes de darmos início à nossa sessão de meditação. E esse tema tem a ver com o facto de como é que nós nos posicionamos perante o estado do mundo, ou como é que nós mantemos a nossa sanidade mental perante o estado do mundo e sem haver uma questão de culpa. Somos muito bons em culpa. Somos ótimos em culpa. E tem sido um assunto que tem ressurgido muitas vezes esta semana. Já desde há 2, 3 semanas que várias vezes pessoas vêm passar um dia ao mosteiro para poderem aquietar-se, para poderem estar um pouco em paz e para poderem perceber como é a melhor forma de estar perante todos os acontecimentos do mundo e mais o estado do mundo em geral. O mundo passa por várias fases, umas são mais conturbadas, outras são menos conturbadas, umas são mais peculiares dentro de certas partes do globo, outras são mais peculiares a nível mundial. São coisas importantes, não podemos hum, não querer vê-las ou não querer saber delas, mas há aqui uma sabedoria a ser desenvolvida e aplicada. Quando nós deixamos que a negatividade da ignorância nos consuma e nos deita abaixo, então estamos a dar força a essa negatividade e a essa ignorância. Então temos que ver muito bem o que é que deixamos entrar e como é que nós nos posicionamos perante os assuntos. Como é que nós conseguimos estar perante um assunto difícil ou uma situação difícil, que não é uma situação pessoal nossa, mas é uma situação do mundo, portanto também nos diz algo. Não somos apartados dela, mas como é que estamos neste mundo sem nos deixar ir abaixo com essa negatividade? Porque se nos deixamos ir abaixo com essa negatividade, não estamos cá a fazer nada para ajudar. Isso é muito importante percebermos. E um pouco com essa compreensão podemos dar a volta à questão e perceber, não, o que eu posso para fazer isto é pelo menos este ser humano aqui não se vai deixar derrotar e de abaixo com isto. Depois é o nível de envolvimento nas diferentes facetas daquilo que estamos a falar, não é? Porque há muitas situações no mundo. Se é o nível de envolvimento nosso, é outra questão, até que ponto nos temos que desenvolver, que envolver, nos queremos envolver, achamos que devemos nos envolver. Isso é uma questão de cada um, porque várias pessoas têm várias facetas e várias pessoas têm várias disponibilidades e oportunidades. E, portanto, e está tudo bem, essa questão da pessoa querer envolver-se ou não se querer envolver, mas aqui o importante é perceber que deixar essa negatividade nos deitar abaixo é estar a dar força a essa mesma negatividade. É como essa negatividade ter conquistado um pouco mais de território mundial, território humano, digamos assim. Portanto, temos de ter cuidado. E isto também é claro que temos de ter cuidado com aquilo que deixamos entrar no nosso campo e no nosso cérebro, no nosso coração. No nosso coração, às vezes, é uma questão de olhar para as emoções e ver o nosso estado emocional e ver que quando estamos a ficar com o coração apertado, podemos fazer o movimento inverso. Podemos deixar com que ele se amplie e se abra com luz, mas com força, não é para deixar entrar tudo, não é? Mas há um movimento interior que conseguimos fazer com a nossa consciência, quando começamos a sentir o coração apertado, podemos abri-lo e deixar que se expanda e deixar que um certo à vontade, que uma certa felicidade se possa inundar o coração e o nosso ser e deixar que a nossa expressão facial siga esse movimento, deixar que a nossa mente siga esse movimento. Isto é importante, nós temos esta técnica, esta capacidade, esta habilidade no nosso dia a dia, porque muitas vezes sentimos em baixo e quando damos por nós já passamos uma hora assim, ou duas, ou o dia, ou a semana, então é importante revertermos este processo de alguma forma. E não é reverter o processo de uma forma artificial,
é aceder àquilo que está no nosso interior, que é incondicionado, é aceder a esse sítio e poder manifestá-lo cada vez mais e ter isso presente nas nossas vidas. É claro que temos de estar atentos para fazer isto, temos de ter clareza mental para fazer isto, temos de ter um certo nível de paz para fazer isto. Não quer dizer que, não quer dizer que não o possamos fazer numa situação caótica, podemos, mas, mas em nós temos que ter uma certa condição para fazer isto e isso cultiva-se. Uma coisa leva à outra e temos que fazer esse cultivo de base para podermos depois expandir. E portanto estou a ver aqui todo um trabalho que está a ser feito só ao fazer isto, porque começámos a falar da negatividade e agora estamos a falar de um trabalho luminoso, digamos assim, de sabedoria, o oposto da negatividade, o oposto da obscuridade, da escuridão. E portanto é uma coisa tão simples, mas tem um impacto tão abrangente em nós e por conseguinte no mundo, que é, que é essencial, que é de base. Vamos sempre voltar a fazer esse trabalho, neste sentido de não nos deixarmos abater e ir abaixo com o estado do mundo. E se formos cada vez mais a fazer esse trabalho, o estado do mundo também muda, obviamente, consequentemente. Não há como não. Nós às vezes pensamos, mas que impacto é que tem este trabalho que eu estou a fazer em mim, no mundo, o que é que isto ajuda, etc. Como é que o mundo não pode mudar? Tem que mudar, é afetado por isso. Se é afetado pelo negativo, também é afetado pelo positivo. Agora é preciso muita força e muito empenho. Só para a nossa sanidade mental. Mas só fazer esse trabalho para a nossa sanidade mental já estamos a fazer com que essas células luminosas do mundo se abram. É claro que também em termos de nutrimento que pomos cá para dentro e nutrimento de informação temos que ser muito seletivos e temos que ter muita disciplina naquilo que deixamos entrar. O nosso cérebro tem, mesmo quando estamos a descansar, o nosso cérebro ele utiliza 20% das nossas reservas energéticas e de nutrientes só para o seu processamento. E ah, uma das formas que tem um maior input no nosso cérebro, na nossa mente, no nosso coração, é o visual. E portanto temos de ter muito cuidado com aquilo que deixamos entrar pelos olhos adentro também. E portanto, a nível de imagens, a nível de, claro, das conversas também, pelos ouvidos, não é? A nível de tudo, temos que ter uma disciplina muito grande para podermos realmente estar bem neste mundo. Não há outra forma. Tudo faz uma alteração no nosso estado de ser. O fazer exercício físico, o ter uma alimentação cuidada, o ter cuidado com a informação, disciplina. Ao fim e ao cabo, disciplina. Muita disciplina. Muita disciplina é muita liberdade. Não estamos a seguir as nossas pequenezes do nosso eu. Isto levaria-nos a outra conversa, que era depois a personificação de tudo isto e a forma como reagimos para nós próprios e o mundo, mas fica para depois ou para uma outra vez. Vamos então fazer a nossa meditação guiada, deixar a mente acalmar, ter um sentido da respiração, do espaço onde estão, perceber se ainda existem conversas, movimentos daquilo que estiveram a fazer anteriormente presentes neste momento e deixar isso ir, sentir os ombros a descontrair, o corpo como que a pressionar o chão ou a cadeira, perceber qual é o nosso estado emocional, sem qualquer tipo de julgamento. Podemos estar felizes, cansados, frustrados, contentes, seja qual for.
Lembramos do nosso propósito na meditação, porque é que resolvemos fazer isto. Não nos agarramos demasiado a ele, mas trazemos-lo à nossa mente. Podemos querer ser felizes, compreender o mundo, estar em paz, iluminarmos-nos, libertarmos-nos, amar, ser, expandir, despertar. Vamos fazer o nosso varrimento do corpo. Começamos pela planta dos pés. Levamos a nossa atenção a essa área. Deixamos que ela repouse aí, conhecendo a sensação dessa área do corpo, planta dos pés, sensação normal, formigueiro, neutra, tensão, não tensão. Vemos se a nossa mente foge, trazemos-la de volta, planta dos pés, dedos dos pés, ponta dos dedos dos pés, sensação na ponta dos dedos dos pés, peito do pé, tornozelos, barriga das pernas, canelas, joelhos, parte de cima das pernas, a pressão da almofada, do chão, da cadeira, nossa área abdominal, sensação no interior da barriga, os intestinos, sensação de calor, neutra, sensação no peito, caixa torácica, os pulmões, sensação nos ombros. Podemos deixar que estes se descontraiam, se estiverem tensos, os braços, cotovelos, sensação nos cotovelos, ficar aí um pouco.
os antebraços, os pulsos, sensação nos pulsos, costas das mãos, nós dos dedos, ponta dos dedos, palma das mãos, pousar aí um pouco. Podem fazer isto que eu vou dizer ou não. Levar as mãos ao coração, sentir a área dentro do coração, dar um pulinho lá dentro, saber o que se passa. Mãos de volta no colo ou nas pernas. Vamos subir o coração para a garganta. Deixar que o nosso pescoço se solte. Sentir a nossa coluna vertebral toda, do cóccix até ao pescoço, as costas, as vértebras. Permitir que a energia circule, ascenda. Nossa expressão facial, nosso rosto, nosso queixo, céu da boca, sensação no céu da boca, nosso nariz, os olhos, a testa, a caixa craniana como um todo, topo da cabeça, alto da cabeça, sensação no alto da cabeça. Vamos ficar com a nossa respiração por alguns momentos, conscientes das inspirações, conscientes das expirações. Se a nossa mente fugir, trazemos-lo de volta à respiração. Inspiração, expiração. Se notarem alguma parte do corpo a tensificar, descontraiam-na, deixem que descontraia e voltem à respiração.
é o vosso momento de cultivar paz e amor dentro do vosso coração, cultivar aceitação e deixar que se expanda por todo o corpo, que invada as células com a respiração, espalhar-se por todo o corpo, pelos braços, pelo tronco, pela cabeça, pelas pernas, pelos pés. Deixar essa respiração, coração, ir a todo o lado, preenchendo, clarificando. Vamos levar a nossa atenção à pele e à parte que a envolve por fora, conscientes da camada de espaço à nossa volta, acima dos braços, da cabeça, à volta do corpo, conscientes desse espaço. Conscientes do espaço dentro da sala onde estão, o quarto. Deixem a vossa consciência do espaço expandir-se. Saibam que ele está lá. Consciente do espaço à volta da casa, do edifício, por cima da casa, por cima do prédio, espaço à volta da casa, mais acima, mais ao largo, sobre a vila, sobre a aldeia, sobre a cidade, mais ao largo destas, pelo campo, pelo mar, espaço em todo o planeta, à volta do planeta, conscientes desse espaço. Desejando bem a todas as criaturas nesse espaço, todo o espaço. Espaço na nossa região geográfica, espaço à volta da casa, dentro do quarto, dentro de nós, respiração. Desejamos bem nós próprios, como a todos os seres, presentes com a nossa respiração.
Vamos terminar assim esta sessão de meditação. Podem abrir os olhos, mexer as mãos, conforme acharem que for melhor para vós. Estávamos a falar ainda há pouco de como nos posicionarmos perante o mundo. E o próximo passo que eu queria falar é realmente esta sensação do eu e da personificação dos nossos componentes. Quando nos deixamos identificar com os nossos componentes, com as nossas sensações, percepções, quando achamos que elas são uma entidade fixa num universo transitório, é daí que advém o sofrimento. Consideramos-nos este ser, esta pessoa com estas características que temos que defender e, e a partir desse momento reagimos perante o mundo a partir dessa persona. E essa acaba por ser toda a base do sofrimento. É quase como essa ignorância de acharmos que somos um corpo, um conjunto de emoções, um conjunto de percepções e não percebemos estes como partes integrantes e transientes da natureza, acaba por ser um foco incalculável de sofrimento, porque pensamos que não estamos bem, pensamos que devíamos estar a fazer umas coisas diferentes, pensamos que não somos nada ou que somos algo que não é perfeito ainda. E quando nós percebemos que todos estes conteúdos, todas estas componentes são simplesmente fatores que vão mudando consoante as circunstâncias e que não consistem realmente parte do nosso âmago, é como se todo esse sofrimento caísse por terra e já não nos afeta da mesma forma. Temos dores de costas, temos dores de cabeça, temos dores no coração, sentimos as coisas, mas não quer dizer que deixamos de ter estas questões, mas realmente essa é uma parte muito fulcral do sofrimento no mundo humano. É muito difícil, como é que nós vamos desconstruir esta identificação? Quando temos questões de saúde, por exemplo, como é que nós não nos identificamos com a pessoa, com aquela pessoa que está a sofrer, que está a padecer, por vezes, que está em dor, que vai perder uma parte de si ou do seu corpo, identificarmos com a pessoa que tem falta de memória ou que tem falta que começa a ser confusa. Como é que nós mantemos esta clareza mental e conseguimos olhar para estes acontecimentos de cada indivíduo e podemos perceber, aqui está a degeneração do corpo, sem termos uma reação pessoal perante isso. Já viram o que é andar com este corpo de um lado para o outro sem ter uma identificação pessoal com ele? E perceber, é claro que isto não pode ser uma coisa forçada, isto é uma coisa realizada interiormente, mas perceber o quão libertador isso pode ser, o quão podemos passar pelo mundo, fazer o nosso processo e, e não ter esse dukkha, esse sofrimento de estar identificado com essa persona que vai fazendo os seus passos diferentes. Estamos sempre coligados com esta e sintonizados com esta consciência que sabe este processo, que conhece este processo, que olha para a pessoa que vai fazer os exames da universidade e que está estressado, mas que percebe o processo, mas não está identificado com ele.
isto sem qualquer tipo de distanciamento frio dos acontecimentos da vida. É claro que se pensarmos desta forma e acharmos que devemos ter essa atitude e não temos, e começamos a sofrer por não ter essa atitude, então não vale a pena, é um sofrimento adicional. Mas, mas perceber e percebendo estas formas de nos relacionarmos com a vida, o que é que, o que é que isso pode representar para nós, e, e perceber que muitas vezes também precisamos de pontos de referência e que não podemos começar a, a pôr no nossa mente estes ensinamentos e tentar experienciá-los de uma forma artificial. Não, isto é uma coisa vivida, orgânica, porque se precisamos de alguns pontos de referência ao mundo, não podemos nos forçar a estar completamente desidentificados de tudo. Não é essa a questão. Isto não é um trabalho de acreditar cegamente em algo e de achar que ter que fazer assim. Não, é de compreensão, é de conhecimento interior. E é por isso que a meditação é uma ferramenta tão forte e tão poderosa, porque é cada um de nós consigo próprio, a perceber o seu próprio processo, sem ninguém nos estar a dizer o que é que está a acontecer, o que é que deve acontecer e o que é para fazer. Meditações guiadas é muito bom, mas depois é um processo para continuar cada um por si, consigo próprio. Lições guiadas é muito bom, ter companheiros espirituais é sublimamente bom, é muito importante para não estarmos sozinhos e perdidos no mundo. A leitura espiritual boa, condigna, é muito bom e ajuda imenso, ajuda ao nosso cérebro, ajuda as nossas células cerebrais a haver mais regeneração, que é muito importante. Meditação ajuda a todo o processo de cura do organismo. É muito importante mesmo e dá-nos clareza, dá-nos destaque sobre as situações para podermos pensar de uma forma clara e coerente. Hum, e então é todo um mundo de cultivo de certas qualidades que o mundo às vezes não nos impele a buscar. Somos nós que temos que pular no nosso interior, dentro do nosso interior e cultivá-las a partir de lá de dentro. É um mundo muito mais vasto e incondicionado do que o mundo convencional cá fora. E portanto toda esta força, toda esta destreza, toda esta paciência, toda esta clareza só pode vir realmente desse mundo interior que é realmente o nosso refúgio, ao fim e ao cabo. Só isso é que pode ser um refúgio, não há nada no mundo exterior que pode ser um refúgio porque as coisas são temporais. Portanto, o nosso refúgio tem que ser em algo intemporal, senão não é um refúgio verdadeiro, porque não vai estar lá sempre. Então, estas características intemporais que podemos cultivar, isso é um verdadeiro refúgio. Consciência é um verdadeiro refúgio. Porque a consciência não se molda às situações, a consciência ela é. E consoante as situações vão mudando, imaginem que se sentem muito à vontade num clima quente e sentem-se muito pouco à vontade num clima urbano e frio, por exemplo. Nós não podemos estar a depender, ou seja, a querer que uma situação seja sempre permanente, porque elas não são. Vamos mudando na nossa vida, vamos vivendo várias situações, o mundo vai mudando, não temos nenhum tipo de controle sobre isso. Mas a consciência não, quando falo consciência no nível mais abrangente, ela não se molda às situações, ela é. E quando nos posicionamos perante o mundo a partir desse ponto, temos a clareza sobre as situações sem estarmos envolvidos, amalgamados com elas. Temos a clareza, temos a destreza, temos a motivação para agir, porque ultrapassamos o medo, sublimamos a inquietação, sublimamos a nossa ignorância, ao fim e ao cabo, que é aquilo que nos leva a não estar presentes de uma forma benéfica e positiva. Vamos abrir agora um bocadinho para perguntas e respostas. Se alguém tiver algumas questões, estejam à vontade para colocar. Esta questão que estava a falar agora, estejam à vontade para colocar questões no chat. Esta questão que estamos a falar agora é o anatta, não é? No budismo. Esta questão da não pessoalização da nossa vida e da nossa existência e do nosso corpo
e da nossa mente e das nossas emoções. E eu volto a eu já disse isto várias vezes, mas volto a enfatizar porque não é uma questão de frieza, antes pelo contrário, é uma questão de viver as coisas ainda mais a 100% sem os impedimentos e obstáculos que a própria mente e as sensações e as percepções às vezes nos põem, porque vem de um ponto que não é um ponto com uma visão total abrangente, é um ponto com uma visão enviesada, só de um ponto de vista. Enquanto não somos iluminados, não temos não existe essa visão total, não é? Aqui uma questão, que é a meditação ajuda, certo? Certo? Pode falar um pouco mais das características intemporais e atemporais, como podemos reduzir o nosso dukkha quando achamos que estamos constantemente a falhar com nós próprios e com os outros? Olhe para a pessoa que acha que está a falhar. Olhe para a pessoa e fale com ela. Olhe para essa pessoa mesmo e diga, estou a ver se a pessoa falou para toda a gente, falou. Daniela, estás a falhar novamente. O que é que, o que é que achas sobre isso? E olhe para essa pessoa que tem este aspecto recorrente de não estar a conseguir, não é? E percebe quantas características na vida dela a fazem pensar dessa forma. Olhe para essa pessoa quase como se fosse o mestre dessa pessoa. E interrogue-a. E veja até que ponto é que vai a substância dessa pessoa. Até que ponto ela continua a estar lá depois de fazer as perguntas certas. É você que vai saber as perguntas certas para fazer essa pessoa. E nós temos que achar formas de desconstruir isto. Temos que achar formas de desconstruir esta sensação de personalidade que falha. E quando digo desconstruir, não é destruir no sentido aniquilador, não é isso. A personalidade vai continuar a existir, ela vai continuar a ter o seu papel, nós é que vamos tendo luz sobre a personalidade e perceber, ok, estes condicionamentos estão presentes, estes condicionamentos estão aqui, eu vou sentir estas coisas se falhar ou se não conseguir estar à altura, ou se calhar até estou à altura, mas eu acho que não estou. O quanto isso é verdade, o quanto isso é realidade e o quanto isso é imposto também pelos outros. E o quanto disso é imposto pela própria pessoa. Pergunte. Pergunta à pessoa que sente que falha. É quase como temos que criar ainda uma maior dualidade, ou seja, quando achamos que somos alguém que falha, que consegue, que falha, que vence, etc., hum, estamos a viver na dualidade. Falho, não falho, venço, não venço, sou bom, não sou bom. Então vamos ainda aumentar essa percepção, essa sensação de dualidade. Então vamos falar com essa pessoa. Vamos criar uma pessoa a falar com outra. Às vezes temos que fazer sim, temos que fazer um jogo conscientemente, não é? Não é criarmos mais uma ilusão, não é? Conscientemente, para conseguirmos abranger e atingir a unidade. E às vezes tem que ser assim, tem que ser de uma forma que vamos fazer desabar esta ilusão deste ser. E repare que uma coisa é realmente o mundo convencional, em que quem atravessa a meta ganhou, quem não atravessa a meta não ganhou, quem chegou em primeiro, quem chegou em segundo, quem chegou em terceiro chegou em terceiro, quem chegou em último chegou em último. E no mundo convencional é mesmo assim, não é? Quem ganhou o concurso, quem não ganhou, não ganhou. Obviamente, mas não é esse o ponto. O ponto é isso que é libertador, é isso que é a realidade última, é isso que nos liberta, é isso que nos faz ser felizes de uma forma profunda e intemporal. É claro que quando nós ganhamos sentimos bem, felizes e contentes, ganhamos, num nível convencional. Mas nós todos sabemos que essa felicidade não é duradoura, não é permanente. Não estou a dizer que não faça bem, obviamente que pode fazer bem, ou pode fazer mal, pode fazer crescer o ego. E ficamos ainda mais condicionados e agarrados a uma personalidade que acha que é boa.
Portanto, é aqui que está o busilis da questão, a nossa relação com isto tudo. De que ponto é que estamos a partir, de que ponto é que olhamos para as coisas. Quando falamos em felicidade, usamos a mesma palavra para a felicidade intemporal e para a felicidade independente das condições, portanto, a felicidade incondicionada, não é? Aquela que não está dependente se faz chuva ou se faz sol. E, portanto, temos que perceber do que é que estamos a falar, portanto, usamos a mesma palavra em diferentes contextos, e, portanto, a felicidade, a alegria que se sente quando se consegue alguma coisa de bom, pode ser muito benéfica, obviamente, mas não é o ponto. Imagino que falha nos exames, imagino que falha nos seus projetos, imagino que falha no seu curso, imagino que falha. Imagino que no fim se sente muito bem com isso tudo. Provavelmente não na altura, mas se calhar depois pensa, olha, é o que é. Imagino que consegue. Porque às vezes é mesmo uma sensação às vezes nós crescemos com uma sensação de estar sempre a falhar aos outros à nossa volta, e às vezes é só uma sensação, não é realmente muito factual. Ou damos-lhe uma importância maior do que ela realmente tem. E é bom considerar isto tudo, é bom olhar para isto tudo. As características intemporais e temporais. Acaba por ser isto, não é? No nosso interior, quando eu falo no nosso interior, é um mundo que não está condicionado por tempo e por espaço. E, portanto, é imediatamente intemporal, não é? O nosso interior não tem uma localização espacial, nós chamamos de interior como se estivesse cá dentro, mas isto é o aceder a uma consciência toda abrangente, a uma consciência que não tem um ponto no espaço, no tempo e no espaço específico. E, portanto, quando nós nos religamos mais e mais, ou coligamos mais e mais com essa, com esse espaço, espaço que não tem espaço no espaço, mas percebe o que eu estou a dizer, com essa, não é um estado, porque um estado é temporal, e isto é algo que é, simplesmente. E, portanto, quando falamos no nosso interior, falamos disso, falamos daquilo que é incondicionado, que é independente das características do mundo, que é independente das características do tempo e do espaço, que nos dá essa leveza e esse discernimento. Isto é muito interessante, porque quando nós falamos em inteligência, algo que toda a gente já experienciou é quando temos um problema para resolver. Ter problemas para resolver pode ser muito bom a nível mental e a nível de desenvolver a nossa inteligência e consciência. E aqui estamos a falar de consciência em termos mais mundanos, não é? Mais uma vez, é a mesma palavra para vários tipos de manifestações e não manifestações. Hum, e portanto, ter problemas para resolver é muito bom, faz parte da vida e é assim que crescemos, é assim que nos desenvolvemos. E toda a gente já experienciou que às vezes temos a tentar resolver um problema, seja um problema da nossa vida ou um problema matemático ou físico, e não conseguimos, e estamos a insistir e não conseguimos, e passamos dias e horas a matutar na questão e não conseguimos. E um dia descontraímos e a solução vem. Isso também é inteligência. Inteligência é saber as técnicas, é saber o condicionado, é conhecer o condicionado, é trabalhar o condicionado, mas é também abrir espaço para o incondicionado e para o espaço entre as coisas. E às vezes é daí que vem a solução, porque é daí que vem a clareza. Isto é uma experiência que toda a gente de certo já experienciou. Quando não estamos a pensar na coisa, vem-nos a resposta, vem-nos a solução. E às vezes são coisas muito óbvias e muito práticas. Só que nós, com a nossa personalidade e com as nossas construções mentais e com os nossos obstáculos, criamos entraves à vida e ao discernimento mental. Em que medida sati ou mindfulness é prioritário ou é um subproduto da meditação que ajuda no caminho? Não, sati não é um subproduto da meditação. Quer dizer, pode ser. Podemos ajudar a cultivar sati na meditação. Mas sati é. Lá está, quando estamos a falar de mindfulness, não estamos. Quando estamos a falar de sati, não estamos só a falar de mindfulness no sentido de estar. É este sentido de presença também durante o dia, não é? Isso é uma coisa a ajudar a outra, é essencial para a meditação, para quando estamos na meditação, não nos temos deixado a levar tanto por estados negativos ou depressivos ou exaltados e estamos num nível mais pacífico e tranquilo, porque não nos envolvemos tanto nas questões emocionais, não nos deixamos perturbar tanto, digamos assim,
nas questões emocionais e psicológicas e materiais, etc. Vivemos-las, fizemos o que tínhamos a fazer, mas não nos deixamos perturbar tanto por elas. E, portanto, essa consciência, essa constância de consciência durante o dia é muito importante para depois na meditação podermos aprofundar mais ainda. E quando a meditação aprofundamos mais ainda, estamos a cultivar essa própria consciência que vem de cada vez de um sítio mais profundo e então será, supostamente, mais fácil mantê-la presente durante todo o dia. Já agora, esta constância de consciência, isto também às vezes é o que chamamos de samadhi, porque samadhi não é só um foco, mas é uma constância. Uma constância. É fazer algo constantemente. É manter. Só esta parte. Mas sati está sempre ligado ao objetivo do caminho. Ou seja, sati é sempre. Não é só estar presente, mas é estar presente com um objetivo, ou sabemos porque é que estamos presentes. Isto não é um processo racional, não é que estamos sempre presentes em tudo a pensar, estou a trabalhar na minha iluminação, e isto é para. Não, agora estou nesta situação, tenho que trabalhar. Não é isso, é percebemos o propósito da vida e por conseguinte estamos conscientes perante a vida com esse propósito. E é por isso que neste sentido é prioritário. É prioritário porque é aquilo que nos faz estar presentes, mas com um propósito na vida. Quando nós percebemos qual é o. Não estou a falar dos diferentes propósitos que cada um tem na vida, porque isso, a pessoa pode ter vários propósitos, pode ter várias tarefas na vida. Estou a falar do propósito da vida em si. Quando chegamos àquele ponto em que percebemos que o propósito da vida é nos libertarmos do ciclo das reencarnações. E conseguindo ajudar todo mundo a se libertar do ciclo das reencarnações. Quando chegamos a este ponto, ou da iluminação, do despertar, seja como quisermos pôr. Quando chegamos a esse ponto, cada vez que nos lembramos de estar nessa consciência, de estar no mundo dessa forma, isso é sati. Isso é essa mindfulness que se chama sati, é essa consciência em português, que se chama sati. É a consciência de estar presente, é uma consciência cuidadosa que quer saber, que se interessa, que tem cuidado, que é atenciosa, mas vem a partir desse ponto, vem a partir do ponto de libertação. Perceber qual é o objetivo da vida. Eu estou aqui e vou ajudar aquela pessoa nesta situação, por exemplo, porque vai ser bom para o mundo, vai ser bom para todos. Não é uma questão que vem do ego, vou ajudar porque me sinto bem, vou ajudar porque coitadinha. Não, vem de um ponto de que percebe que naquele momento aquela é a coisa a ser feita. É a coisa certa a ser feita. É a melhor coisa a ser feita. Ou neste momento vou-me recolher e vou meditar, porque nesse momento é isso que faz falta, é esta dinâmica deste ser, para que possa contribuir da melhor forma possível para si e para o mundo. E portanto, isso é que é sati, é saber, nós estamos com o propósito conscientes, estamos conscientes do propósito em cada momento da nossa vida. Não é só estar presente, mas é estar presente com este propósito benévolo, digamos assim, e de bem-querença. E não temos que estar. Não é uma questão de termos que nos lembrar destes conceitos. Lembrar destes conceitos é útil porque ajuda a tê-los presentes, mas é uma questão de nos sintonizarmos com esta realidade, de estarmos nesta realidade, na realidade desse propósito de vida. Às vezes, quando estou a meditar, noto que há outra presença em mim que não quer estar a meditar, que anda a saltitar e a comer e sei lá mais o quê. E é frustrante não conseguir domar essa parte porque é muito forte. Aqui a questão. Obrigado pela pergunta. Aqui a questão é. Nós podemos ver como domar, perceber, compreender este processo como domar a outra parte. Mas não vale a pena estarmos a entrar numa luta com essa parte. É conhecê-la, é compreendê-la, é perceber o que é que. Quais são os inputs,
os estímulos, que faz com que essa parte fique mais ativada ou mais dessa forma. É como quando temos crianças. Se tivermos as crianças numa sala muito colorida, muito com muito som, talvez, com muitas coisas a acontecer, elas vão ficar muito mais saltitantes, naturalmente. Se temos as crianças numa sala em tons calmos, com som calmo, etc., elas provavelmente aborrecem-se em 30 segundos. Mas no primeiro momento elas já ficam apaziguadas. Ou talvez aquilo com o tempo as leva a apaziguar. Então a perceber isso, quais são os estímulos que tem que dar a esta pessoa, e lá está, aqui estamos a falar deste olhar para as coisas objetivamente e conseguir olhar do ponto de vista da consciência, estamos a lidar com a mente e a pessoa do ponto de vista da consciência, portanto estamos a lidar o alimento que achamos que é necessário para ela, então o que é que podemos dar a esta pessoa ou a esta mente para que ela se acalme? E claro que com isso é toda esta questão que temos estado a falar, vamos ter atenção aos pensamentos durante o dia, às emoções durante o dia, não deixar que isso atinja certos limites de muita emocionalidade ou de pensar desenfreadamente, vamos cuidar dessa parte. O que é que nós vemos antes da meditação? Vamos ver um filme e depois fazemos meditação? Resulta, não resulta? Vamos comer imenso açúcar e depois fazemos meditação? Resulta, não resulta? E mais do que isso, isto são os estímulos que nós podemos dar a esse ser para ele estar da melhor forma possível. Mas mais do que isso, quando entra essa luta, digamos assim, dessas duas pessoas, uma que quer meditar e outra que não quer meditar, olhe para isso. Tente conhecer essas partes. Tente perceber o que é o quê. Não é para passar muito tempo nesse processo, não é, é um filme, não é? Mas olhe para essas partes e tente perceber o que é que está a acontecer. Como é que essa pessoa, ou essa parte da pessoa, que quer saltar e comer e pular, se manifesta em si, que partes do seu corpo é que ficam tensas quando isso acontece. Imagine que fica zangada por isso estar a acontecer, ok? Olhe para essa zanga, descontraia o pescoço e os ombros e veja como é que se relaciona com esse processo. Porque não é uma questão de domar. Imagine que tem crianças que são indomáveis. Uma pessoa tem que ir aos poucos, não pode toldá-las de repente, não é? Uma pessoa vai aprendendo, de certa forma, como é que dar os estímulos corretos, como é que apaziguar quando está qual é o momento certo, porque às vezes também temos de deixar a energia correr. E podemos estar a olhar, quando é esse o caso, vamos nos posicionar mais uma vez na consciência e deixar essa energia correr. Ok, esta pessoa quer saltar e pular e comer, etc, 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 quer fazer mil e umas coisas e não quer estar aqui. Vamos olhar para ela, deixar que esse pensamento não se desenvolva demasiado, mas que corra. E depois de um bocado dizemos, ok, agora já chega, agora vamos voltar para a respiração. Quando estamos a fazer isto, já estamos a lidar com essas partes que normalmente identificamos como nós, já estamos a lidar com elas como não nós, como não sendo o nosso verdadeiro eu. Já estamos a lidar com elas como o veículo que nos transporta, como o nosso carro, que às vezes precisa de água e de óleo para o motor, e precisa de ir à oficina, e precisa de pneus novos, e precisa de descansar, e precisa de andar mais. Já estamos a lidar de outro ponto de vista. Do ponto de vista daquele que sabe, daquele que identifica e não que está identificado. Boa tarde a todos. A impermanência das emoções, sentimentos e estados de espírito e a não identificação com o eu ou o ego irá porventura levar-nos à libertação do sofrimento com a prática da meditação mindfulness? Deixe-me só ver o princípio da pergunta. A impermanência das emoções. Ou seja, não é a impermanência das emoções. As emoções estão cá sempre, digamos assim, e os sentimentos e os estados de espírito. Ou seja, são todos impermanentes, estão sempre a mudar, não é? Não é essa impermanência que nos vai levar a algo. Essa impermanência acontece para toda a gente. É nós não nos deixamos iludir pensando que certas coisas não são impermanentes. Isso é que nos vai levar à libertação, porque isso é ver as coisas como elas são. Tudo está sempre tão transiente e às vezes não percebemos porque queremos. Imagino quando gostamos muito de alguém, gostamos de uma pessoa, apaixonamos por uma pessoa. Para além de não nos apaixonarmos mesmo pela pessoa, mas sim pela ideia que temos da pessoa, que já é uma outra questão, apaixonamos pela pessoa de uma determinada forma. Quando a pessoa é paciente e bondosa e etc.
E quando a pessoa não é, já não é, porque já não tem paciência, já não é bondosa, já mudou de características, ficamos às vezes admirados. Porquê? Porque achamos que aquilo era um ser fixo. Ou nós próprios. Gostamos de nós próprios porque somos muito bons atletas, conseguimos fazer tudo, etc, etc. Depois um dia já não conseguimos e ficamos desapontados. Como se não soubéssemos já que isso ia acontecer. E são coisas muito óbvias, mas por mais óbvias que sejam, nós ainda somos iludibriados por elas. E estamos a falar, estou a dar exemplos óbvios, mas depois há exemplos mais sutis, de emoções, de pensamentos, quando estamos em baixo, achamos que aquilo, não percebemos que aquilo é um estado temporário, ou sabemos, mas não conseguimos realmente nos coligar com essa impermanência daquele estado, parece que não há saída, etc. Quando estamos exaltados, parece que não nos conseguimos aquietar. Há aqui um distanciamento entre a realidade e a nossa percepção da realidade. E quando temos total consciência desse distanciamento, isso é libertador em si. Aí já não estamos agarrados pela ilusão da vida. E quando percebemos, quando temos total consciência sobre essa ilusão, já não há nada na vida que nos agarre. Não há nada na vida à qual nos possamos apegar e não há nada na vida que nos faça voltar. Porque já não há. Já não estamos, já não temos, já não desejamos nada porque percebemos a impermanência de tudo. E percebemos a insatisfatoriedade de tudo. Não no sentido que as coisas não possam ser agradáveis ou desagradáveis, etc. Mas já percebemos que não nos podem dar uma satisfação intemporal, porque elas próprias são limitadas ao âmbito temporal e condicionado. Portanto, é quando percebemos isso, quando percebemos que a resposta não está, digamos assim, no mundo condicionado, ele deixa de ter poder sobre nós. Já estamos na nossa hora, mas vou só ler esta pergunta. O Buda alcançou o Nirvana devido ao mérito que alcançou nas suas vidas anteriores, certo? Mas até um assassino pode alcançar a verdade quando purifica a mente, como naquela história dos chutas, certo? Certo? Nós não sabemos se as histórias todas dos chutas são completamente assim. Mas já tivemos de supor que possa ser. A nossa compreensão dos factos da realidade ainda é muito. Julgamos muito e, as coisas, as pessoas, as situações, e às vezes julgamos e temos uma certa coerência nesse julgamento. Por exemplo, um assassino, uma pessoa que mata as pessoas, é claro que nós não vamos supor que a pessoa é boa pessoa, vamos supor que a pessoa é desequilibrada, vamos supor que a pessoa merece passar o resto da vida na prisão, etc. E está tudo certo, é tudo coerente, não é? Não vamos ficar loucos e achar que é tudo normal, não. Não, é tudo coerente. Agora, a gente não sabe o processo pode acontecer. Não sabemos se aquela pessoa, naquele caso, extinguiu todo o combustível que tinha daquela necessidade de saciar a sua violência, ou seja o que for, e quando isso se extinguiu, pode ter passado para outro estado. Portanto, o mais normal de acontecer, não vamos estar à espera que aconteça essas passagens de estado assim tão do nada, não são do nada, mas de um ponto que nós próprios não percebemos, mas o importante é o que é que nós podemos fazer no caminho, e isso é sempre cultivar as qualidades mais benéficas para o caminho. Porque se achamos que tudo pode acontecer de um momento para o outro e achamos que não vale a pena, então podemos estar a desperdiçar uma oportunidade de cultivar boas qualidades, que são benéficas de qualquer forma. Mesmo que a gente não se liberte no mundo num minuto a seguir, pelo menos já fizemos um caminho benéfico em vez de termos feito um caminho de destruição. Ok, já chegamos aqui às nossas 7 horas. Vamos então só fazer um bocadinho de um minuto de silêncio. Agradeço a todos a vossa paciência e admiro a vossa determinação e, e desejo muito boa semana. Vamos só fazer um minutinho de silêncio então, antes de terminar a sessão.